Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Maurício. Quero dizer que é um prazer tê-lo aqui neste canal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus para trazer uma palavra de fé, de esperança para o seu coração. Então, eu vou ler aqui a palavra do Senhor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José. José é o filho de Jacó, aquele que era amado pelo pai, aquele que foi alvo de muita inveja, que foi vendido como escravo. Mas no fim de tudo, Deus deu uma grande vitória para ele. Talvez você esteja passando por momentos de lutas, de dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem vitória para você. Por isso, confie, acredite. Eu vou pegar a Bíblia aqui para ler parte aqui, mas você vai ver que vai estar aqui do lado, vai estar aqui também a palavra, você pode estar acompanhando junto comigo. Tá bom, meu amado? Pegando a Bíblia aqui, o que está em Gênesis 37, Gênesis 37, do verso 1 e 2 até a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho tinha 17 anos. Pastoreava o rebanho de ovelhas e cabras com seus irmãos. A Bíblia vem nos dizer, amado, nessa pequena parte aqui, que Jacó ele tinha vários filhos. Porém, ele tinha muita afinidade com um filho dele chamado José, que era filho de Raquel, a pessoa com quem ele amou profundamente e que ele veio ter esse filho na velhice. Então ele tinha um carinho todo especial por esse filho. Ele tinha algo muito, muito especial. Porém, todas as vezes que nós temos 1, 2, 3 ou mais filhos, nós temos que amar todos de forma igual. Por isso temos que ter uma determinada vigilância na hora de tratar determinados filhos, para não fazer acepção de forma que venha gerar conflito no seio da família. Porém, Jacó tinha algo especial com José. José era o filho da mulher que verdadeiramente ele amou. Ele veio ter José na velhice. Mas os seus irmãos, percebendo isso, começou a gerar grande inveja dentro deles por causa desse sentimento especial do pai. E se nós formos aqui para o verso 3, esse capítulo 37 do verso 3, a palavra também vai estar aqui do lado passando para você. Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, como eu acabei de falar, e mandou fazer uma túnica adornada, ou uma túnica colorida que ele mandou fazer para José. E no verso 5 vai dizer assim: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Você vê que eles já tinham inveja porque ele era especial para Jacó. Mas quando José teve um sonho, e ele foi contar, 17 anos, inocente, aprendendo muita coisa ainda, e ele foi contar sobre os seus sonhos. E ele falava de um fecho que se erguia o deles, e todos os feixes de trigo dos irmãos se dobravam diante do feixe de trigo dele. E os irmãos logo entenderam, eles interpretaram como sendo aquilo ali, como se eles estavam interpretando como assim: nós vamos ser submissos a você, você sendo mais jovem, você sendo o filho mais jovem, nós que seremos submissos a você. E aquilo ali gerou mais ira ainda no coração dos irmãos, porque como eles interpretaram? Eles interpretaram aquilo ali como sendo um sonho, um desejo de José de ser superior. Mas esse não era o desejo de José. O desejo de José era apenas estar ali com o pai dele, era apenas viver a vida, ajudar o pai dele, estar com a família dele. Porém, os irmãos interpretaram dessa forma. Mas esse sonho, na verdade, não era um sonho de José, era uma revelação de Deus para o que viria a acontecer. Porque diante desse contexto de ira, de inveja, que os irmãos ficaram dele, os irmãos dele lançaram ele numa cova. Queriam até matá-lo, mas aí outro irmão o defendeu e lançaram ele dentro de uma cova. E ali ele ficou desesperado, angustiado, até que teve uma hora que os seus irmãos foram lá e tiraram ele da cova. E quando o tiraram da cova, eu tenho certeza que no coração dele, ele deve ter pensado assim: poxa, tudo não passou de uma brincadeira, mas algo mais terrível ainda aconteceu.
Talvez ele pensasse que fosse uma brincadeira e logo estaria com o pai, mas na verdade os irmãos venderam ele como escravo. Os venderam como escravo. E com isso ele foi parar lá no Egito. E ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E ali ele começou a trabalhar como servo, como escravo de Potifar. E a Bíblia vai dizer que a casa de Potifar prosperou profundamente. Prosperou muito. As coisas começaram a dar muito certo desde que José assumiu ali a administração da casa. Talvez, amado, onde eu quero chegar aqui? Talvez você esteja numa fase da sua vida onde você esteja prosperando, onde você esteja crescendo. E, infelizmente, as pessoas, em vez de se alegrar com a sua vitória, se regozijar, se ficar feliz com a sua vitória, muitas das vezes eles sentem inveja. Mas, às vezes, Deus escolheu você para ser um canal de bênção para a vida deles. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter muita sabedoria na hora de revelar nossos sonhos, na hora de revelar nossos projetos. Não podemos falar à torto à direita, porque o que está dentro do coração do homem, somente Deus conhece. Por isso é importante ter sabedoria. Por isso é importante falar pouco. Por isso é importante guardar muitas coisas, muitos sonhos seus projetos de vida, guarda só para você. Mas voltando para o texto da Bíblia, e a Bíblia vai nos relatar que a casa de Potifar começou a prosperar. Porém, José ali passou por uma grande provação. Porque além de ele ter tido assim, um desgosto na vida, uma tristeza na alma, né? De você ser odiado pelos seus próprios irmãos, e depois de você ser quase alvo de um homicídio que eles iriam cometer. E quando tiraram ele da cova, de repente ele achou que tudo não passava de uma brincadeira, que logo estaria junto com o pai novamente. Mas esses mesmos irmãos o pega e vende ele como escravo. Imagine a dor na alma, imagine a tristeza profunda que José sentiu. E quando as coisas pareciam que estava começando a ter uma melhora na vida dele, Potifar botou a administração da casa nas mãos dele, o que aconteceu? A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. José passou por mais essa provação, porém José tinha uma educação extraordinária que o pai dele deu para ele, Jacó. O pai dele falava de Deus para ele. É importante que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui. Fala de Deus para os seus filhos. Fala de Deus para os seus filhos, porque o mundo tem muita gente querendo falar muita coisa que não presta para os seus filhos. Por isso a importância de quem tem que conversar, quem tem que implantar as ideias na cabeça do seu filho é você. Porque o seu filho é como um DVD virgem. Imagine um DVD virgem. Um DVD, desculpa, está passando um avião aqui, aí no céu agora fazendo esse barulho. Mas vamos voltar aqui. Imagine um DVD virgem. O que um DVD virgem ele vai... O que um DVD ele vai reproduzir? Ele vai reproduzir aquilo que você gravar nele. Ele não vai reproduzir outra coisa a não ser aquilo que você gravar. Por isso a importância de quem tem que educar seus filhos é você. Por isso a importância de quem tem que conversar com os filhos sobre as coisas da vida, sobre qualquer tipo de coisa, é você. Não deixe que as pessoas de fora venham gravar na mente virgem do seu filho aquilo que eles têm como ideal de vida, aquilo que eles têm, porque ninguém vai amar mais seus filhos do que você. Ninguém vai desejar o bem dos seus filhos como você vai desejar o bem dos seus filhos. Então temos que ter muito cuidado. Há muita gente passando a imagem de cordeirinho, mas na verdade são lobos devoradores. Na política nós vemos isso claramente. Pessoas que tomam para si as virtudes, como se eles fossem anjinhos. Só falta botar a auréola na cabeça. São eles que são preocupados com as minorias, são eles que são preocupados com os negros. Eu estou até pensando, minha filha é bem escurinha, que a minha esposa é negra, né? Eu estou até pensando em mandar o boleto, meus boletos para essas pessoas que são tão preocupadas, né, com os negros, com todo mundo, que são eles que são virtuosos, são eles que são os bonzinhos. Mas não vamos entrar nesse assunto não, que o assunto aqui é a palavra do Senhor. Mas é importante que você entenda isso. Você que tem que falar as coisas para o seu filho, quem tem que conversar, quem tem que direcionar os seus filhos, é você. Você que tem que ser o canal de bênção. Não deixe que o mundo venha gravar na mente do seu filho aquilo que eles querem, aquilo que eles veem, que eles têm como uma visão de mundo ideal deles. Mas voltando aqui, mano, e quando tudo estava dando certo na vida de José,
a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, ele não querendo, porque o pai dele deu uma educação religiosa para ele, falando do Deus Todo-Poderoso, que é santo, que não podia tocar na mulher do próximo, e entre outras coisas. E José não queria tocar na esposa dele. E ela insistindo, insistindo, até que um dia ela veio para cima dele, ele saiu correndo. E o que ela fez? Ela fez de propósito, ela tirou a roupa, começou a gritar, e dizendo que José havia tentado contra ela. Só que o marido furioso viu uma história dessa, pegou José e botou José na cadeia. Mandou José para a prisão. Já tinha um sofrimento de ser odiado pelos irmãos. Já tinha um sofrimento de ter sido jogado em uma cova. Já tinha um sofrimento de ter sido vendido como escravo. Agora estava sendo acusado de uma coisa que ele não tinha feito. De adultério, de tentar contra a esposa do senhor dele, lá na terra do Egito antigo, lá na época de José. Mas, amada, às vezes você pode estar passando por isso. Você talvez esteja passando por um momento de acusação, de as pessoas te acusarem daquilo que você não fez, mas fica tranquilo. Confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, Deus, porque Ele cuida de você. E mesmo na prisão, José prosperava. A Bíblia vai nos relatar que Deus era com ele na prisão, a ponto que o carcereiro entregava tudo na mão dele. Ele passou a administrar a prisão porque tudo dava certo, tudo que José botava a mão dava certo. Muitas das vezes, amado, quando nós estamos passando provações, a gente acha que Deus não está conosco. Nós somos o primeiro a falar, mas se Deus estivesse comigo, eu não estaria aqui. Mas muitas das vezes, amado, para Deus te levar em lugares altos, para Deus te levar em posições maiores do que você possa imaginar, às vezes Deus vai fazer você passar por lugares que você não queira, mas para que você ganhe experiência, para que você ganhe maturidade. E no dia que chegar a tua bênção, você vai esquecer de todo esse sofrimento e vai começar a glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, amado, o que aconteceu? A Bíblia vai nos relatar que foram presos ali duas pessoas junto com José. Um era o padeiro de Faraó, e o outro era a pessoa que servia o cálice com suco de uva, com o vinho para Faraó. Porque havia assumido algo lá, alguém estava sendo acusado. Só que dentro dessa prisão, o padeiro tinha um sonho. E também o copeiro do Faraó teve também um sonho. A Bíblia vai nos dizer que o padeiro, ele viu que como tivesse um cesto de pão na cabeça dele, e via as aves do céu e começava a comer aquele pão. E o copeiro vai contar para José sobre um sonho que ele teve, que ele via ele espremendo a uva assim e caindo dentro do cálice de Faraó. E ali Deus usou José de forma profunda na revelação e disse para o padeiro: olha, em tantos dias você vai morrer. Aí depois ele falou para o copeiro: olha, o Faraó vai te libertar em tantos dias e você vai voltar a servir o Faraó. Mas José pediu e falou assim: lembra-te de mim, fale de mim para o Faraó. E aquele copeiro foi liberto, como José tinha falado, em determinado tempo, e ele foi liberto e voltou a servir o Faraó. E esqueceu de José na prisão. Às vezes, quando nós estamos na luta, é fácil esquecer da gente. É fácil dar as costas para a gente. Mas Deus não esquece de você. Eu sei que você pode estar machucando. Eu estou olhando para agora. Eu senti isso dentro de mim, que às vezes está machucando você. Mas eu quero dizer, Deus está contigo, amado. Mesmo que esteja doendo, segura. Mesmo que esteja doendo, confie. Mesmo que você esteja passando uma situação que você não queira passar, mas confie em Deus, porque Deus está contigo. E Deus vai abençoar a sua vida. E você ainda vai poder dar testemunho de tudo o que Deus fez por você, tudo o que você passou e que Deus nunca te abandonou. Mas a Bíblia vai dizer lá na frente que o Faraó teve um sonho. E o sonho do Faraó foi que ele via vacas gordas, lindas, e depois vinha vacas muito magras e começava a devorar aquelas vacas gordas. E vai dizer que havia umas espigas de milho muito linda, muito bonita, e que de repente também nascia umas espigas de milho muito feia, muito magra, e começava a devorar aqueles pés de milho, começava a devorar aquelas espigas de milho. E Faraó queria saber a interpretação desse sonho, ninguém sabia. Só que no dia que chegou o conhecimento de Faraó que havia um homem que poderia revelar isso para ele, ele chamou José. E José, quando chegou diante de Faraó, revelou tudo o que ia acontecer, que havia um período de 7 anos
de grande fartura, 7 anos de grande provação, de grande escassez. E ele aconselhou o que deveria ser feito, armazéns, estoque de comida. E ele falou para Faraó: Faraó, escolhe alguém, um homem muito sábio que possa fazer tudo isso. E quando Faraó olhou para ele e falou assim: eu já sei quem é esse homem. E Faraó escolheu ele. E de presidiário, Faraó o tornou governador do Egito. Aí a Bíblia vai, aí lá atrás, quando falou o que representava o cesto de José levantado, os irmãos dobrados, os cestos dos irmãos dele, os feixes, melhor dizendo, de trigo se dobrava diante do dele, porque depois dessa época veio uma grande fome sobre a face da terra. Houve uma grande escassez de comida, muita seca, fome. E os irmãos de José foram para onde? Foram para lá no Egito. Foram para lá no Egito para poder comprar comida. E quem estava lá como governador? Quem estava lá? José. José estava como governador. O que Deus queria fazer na vida de José, Deus levou ele em posições altas, mas para abençoar toda a família dele. Muitas das vezes Deus te dá um sonho, e as pessoas interpretam tudo de forma equivocada. Mas às vezes a revelação de Deus na sua vida não é só para abençoar você, mas para abençoar também aqueles que estão em torno de você. Por isso, amado, viva o que Deus tem para você. Viva o melhor de Deus. Creia que o Senhor é contigo. Assim como Deus sempre esteve com José, assim como Deus sempre esteve, nunca o abandonou, Deus também está contigo, amado. E Deus fará uma história linda na sua vida e você ainda vai poder glorificar muito o nome do Senhor. Então passe por esse momento de dificuldade. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas passa adorando Deus, passa glorificando a Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer por você. Eu quero te agradecer, você que ficou comigo até aqui. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Tá bom, amado? E aqui também vai passar uma chave Pix, caso você queira contribuir com esse trabalho, para abençoar esse trabalho. Mas se você não sentir no coração de contribuir, que Deus te abençoe da mesma forma, prospere a sua vida e que você viva as mais ricas bênçãos do Senhor. E quem sabe um dia você sente no coração e você abençoe esse canal. Tá bom? Fica na paz, tudo de bom. Deus abençoe você e sua casa, em nome do Senhor Jesus.